2. Legitimidade do culto ao Santíssimo Coração de Jesus, segundo a doutrina do Novo Testamento e da tradição. Primeiro, o amor de Deus no mistério da encarnação redentora, segundo o Evangelho. 18. Mas somente pelo Evangelho chegamos a conhecer com perfeita clareza que a nova aliança estipulada entre Deus e a humanidade, aliança da qual a pactuada por Moisés entre o povo e Deus, foi somente uma prefiguração simbólica, e o vaticínio de Jeremias mera predição. É aquela que o Verbo encarnado estabeleceu e levou à prática, merecendo-nos a graça divina. Esta aliança é incomparavelmente mais nobre e mais sólida, porque, à diferença da precedente, não foi sancionada com o sangue de cabritos e novilhos, mas com o sangue sacrossanto daquele que esses animais pacíficos e privados de razão prefiguravam. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Porque a aliança cristã, ainda mais do que a antiga, manifesta-se claramente como um pacto não inspirado em sentimentos de servidão, não fundado no temor, mas apoiado na amizade que deve reinar nas relações entre pais e filhos, sendo ela alimentada e consolidada por uma mais generosa distribuição da graça divina e da verdade, conforme a sentença do Evangelho de João. Da sua plenitude, todos nós participamos e recebemos uma graça por outra graça. Porque a lei foi dada por Moisés, mas a graça foi trazida por Jesus Cristo. 19. Introduzidos por estas palavras do discípulo amado que durante a ceia reclinara a cabeça sobre o peito de Jesus, no próprio mistério da infinita caridade do Verbo encarnado, é coisa digna, justa, reta e salutar que nos detenhamos um pouco, veneráveis irmãos, na contemplação de tão suave mistério, a fim de, iluminados pela luz que sobre ele projetam as páginas do Evangelho, podermos também nós experimentar o feliz cumprimento do voto que o apóstolo formulava escrevendo aos fiéis de Éfeso. Habite Cristo pela fé nos vossos corações, vós que estáis arraigados e cimentados em caridade, para que possais compreender com todos os santos qual é a largura e comprimento, a altura e profundidade deste mistério, e conhecer também o amor de Cristo a nós, o qual sobrepuja todo o conhecimento, para que sejais plenamente cumulados de todos os dons de Deus. 20. Com efeito, o mistério da divina redenção é, antes de tudo e pela sua própria natureza, um mistério de amor. Isto é, um mistério de amor justo da parte de Cristo para com seu Pai Celeste, a quem o sacrifício da cruz, oferecido com um coração amante e obediente, apresenta uma satisfação superabundante e infinita pelos pecados do gênero humano. Cristo, sofrendo por caridade e obediência, ofereceu a Deus alguma coisa de valor maior do que exigia a compensação por todas as ofensas feitas a Deus pelo gênero humano. Além disso, o mistério da redenção é um mistério de amor misericordioso da augusta Trindade e do Divino Redentor para com a humanidade inteira, visto que, sendo esta totalmente incapaz de oferecer a Deus uma satisfação condigna pelos seus próprios delitos, mediante a imprescrutável riqueza de méritos que nos ganhou com a efusão de seu precioso sangue, Cristo pode restabelecer e aperfeiçoar aquele pacto de amizade entre Deus e os homens, violado pela primeira vez no paraíso terrestre por culpa de Adão, e depois, inúmeras vezes, pela infidelidade do povo escolhido. Portanto, havendo na sua qualidade de nosso legítimo e perfeito mediador, e sob o estímulo de uma caridade energética para conosco, conciliando as obrigações e compromissos do gênero humano com os direitos de Deus, o Divino Redentor foi, sem dúvida, o autor daquela maravilhosa reconciliação entre a justiça divina e a divina misericórdia, a qual justamente constitui a absoluta transcendência do mistério da nossa salvação, tão sabiamente expresso pelo doutor Angélico com estas palavras:
Convém observar que a libertação do homem, mediante a paixão de Cristo, foi conveniente tanto para a justiça como para a misericórdia do mesmo Cristo. Antes de tudo, para a justiça, porque com a sua paixão, Cristo satisfez pela culpa do gênero humano, e por conseguinte, pela justiça de Cristo foi o homem libertado. Em segundo lugar, para a misericórdia, porque, não sendo possível ao homem satisfazer pelo pecado, que manchava toda a natureza humana, deu-lhe Deus um reparador na pessoa de seu Filho. Ora, isto foi, da parte de Deus, um gesto de mais generosa misericórdia do que se ele houvesse perdoado os pecados sem exigir qualquer satisfação. Por isso está escrito: Deus, que é rico em misericórdia, movido pelo excessivo amor com que nos amou quando estávamos mortos pelos pecados, deu-nos vida juntamente em Cristo. 2. Tríplice amor do Redentor para com o gênero humano, divino, espiritual e sensível. 21. Mas, a fim de, na medida que isto é dado aos homens mortais, poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e comprimento, a altura e profundidade, da insondável caridade do Verbo encarnado para com seu Pai Celestial e para com os homens manchados de tantas culpas, convém ter bem presente que o amor não foi unicamente espiritual, como convém a Deus, visto que Deus é Espírito. Indubitavelmente, de índole puramente espiritual, foi o amor nutrido por Deus para com os nossos progenitores e para com o povo hebreu. Por isso, as expressões de amor humano, quer conjugal, quer paterno, que se lêem nos Salmos, nos escritos dos profetas e no Cântico dos Cânticos, são indícios e símbolos de um amor verdadeiro, mas totalmente espiritual, com que Deus amava o gênero humano. Ao contrário, o amor que se exala no Evangelho, das cartas dos apóstolos e das páginas do Apocalipse, onde se descreve o amor do coração de Jesus, não compreende somente a caridade divina, mas se entende também aos sentimentos do afeto humano. Para todo aquele que faz profissão de fé católica, essa verdade é indiscutível. Com efeito, o Verbo de Deus não tomou um corpo ilusório e fictício. Como já no primeiro século da era cristã, ousaram afirmar alguns hereges que atraíram a severa condenação do apóstolo João, porque muitos sedutores que não confessavam a Jesus Cristo encarnado espalham-se pelo mundo. Este é o sedutor, o anticristo. Porém ele, o Verbo de Deus, uniu à sua divina pessoa uma natureza humana, indivídua, íntegra e perfeita, concebida no seio imaculado de Maria Virgem por obra do Espírito Santo. Nada, pois, faltou à natureza humana assumida pelo Verbo de Deus. Em verdade, ele a possui sem nenhuma diminuição, sem nenhuma alteração, tanto nos elementos constitutivos espirituais quanto nos corporais, a saber, dotada de inteligência de vontade e de mais faculdades cognoscitivas, internas e externas, dotada igualmente das potências afetivas, sensitivas e das suas correspondentes paixões. É isso que ensina a Igreja Católica, por estar sancionado e solenemente confirmado pelos romanos pontífices e pelos concílios ecumênicos. Inteiro nas suas propriedades, inteiros nas nossas. Perfeito na divindade e perfeito ele próprio na humanidade. Todo Deus feito homem e todo homem subsistente em Deus. 22. Não havendo, pois, dúvida alguma de que Jesus possuía um verdadeiro corpo humano, dotado de todos os sentimentos que lhe são próprios, entre os quais compeia o amor, do mesmo modo, é muito verdade que ele foi provido de um coração físico em tudo semelhante ao nosso, não sendo possível que a vida humana, privada deste excelentíssimo membro do corpo, tenha sua natural atividade afetiva. Por conseguinte, o coração de Cristo, unido hipostaticamente à pessoa divina do Verbo, sem dúvida deve ter palpitado de amor e de qualquer outro afeto sensível. Contudo,
Esses sentimentos eram tão conformes e estavam tão em harmonia com a vontade humana, transbordante de caridade divina, e com o próprio amor infinito que o Filho tem com o Pai e com o Espírito Santo, que jamais se interpôs a mínima oposição e discórdia entre estes três amores. 23. Todavia, o fato de haver o Verbo de Deus assumido a verdadeira e perfeita natureza humana, e de lhe ter sido plasmado e como que modelado um coração de carne, que, não menos que o nosso, fosse capaz de sofrer e de ser ferido, esse fato, digamos, se não é visto e considerado a luz que emana não só da união hipostática e substancial, mas também da verdade da redenção humana, que é, por assim dizer, o complemento daquela, a alguns poderia parecer escândalo e loucura, como de fato aos judeus e gentios pareceu, Cristo crucificado. Ora, os símbolos da fé, perfeitamente concordes com as divinas escrituras, asseguram-nos que o Filho unigênito de Deus assumiu a natureza passível e mortal com a mira posta principalmente no sacrifício cruento da cruz, que ele desejava oferecer com o fim de realizar a obra da salvação do homem. Além disso, esta é a doutrina exposta pelo apóstolo das gentes. Porque aquele que santifica e os santificados, todos tiram de um a sua origem. Razão pela qual ele não tem escrúpulos de chamá-los irmãos, dizendo: anunciarei teu nome aos meus irmãos. Outros sim, eis-nos aqui, eu e meus filhos que Deus me deu. E por isso que os filhos têm comuns a carne e o sangue, ele também participou das mesmas coisas. Pelo que, em tudo que teve de assemelhar a seus irmãos, a fim de ser um pontífice misericordioso e fiel para com Deus, em ordem a expiar os pecados do povo, já que, em razão de haver ele mesmo padecido e de ter sido tentado, pode também dar a mão aos que são tentados. 3. O testemunho dos santos padres em favor dos afetos sensíveis do Verbo encarnado. 24. Os santos padres, testemunhas verazes da doutrina revelada, advertiram muito oportunamente o que já Paulo apóstolo claramente significara, a saber, que o amor divino é como o princípio e a culminância da obra da encarnação e redenção. Lê-se frequentemente nos escritos deles que Jesus Cristo tomou em si a natureza humana perfeita, o nosso corpo frágil e caduco, para nos proporcionar a salvação eterna e manifestar, patentear, em forma sensível, o seu infinito amor por nós. 25. Fazendo-se eco da voz do apóstolo das gentes, São Justino escreve o seguinte: amamos e adoramos o Verbo nascido de Deus inefável e que não tem princípio, já que ele se fez homem por nós para que, tornado participante das nossas doenças, proporcionasse-nos o seu remédio. E São Basílio, o primeiro dos 3 padres da Capadócia, afirma que os afetos sensíveis de Cristo foram verdadeiros e ao mesmo tempo santos. É manifesto que o Senhor possui os afetos naturais em confirmação da sua verdadeira, e não fantástica, encarnação. Manifesto é também que ele repeliu como indignos da divindade os afetos viciosos que mancham a pureza da nossa vida. Igualmente, São João Crisóstomo, luminar da Igreja Antióquena, confessa que as emoções sensíveis de que o Senhor deu mostra, provam, irrecusavelmente, haver ele possuído integralmente a nossa natureza humana. A não haver ele possuído a nossa natureza, não teria experimentado, uma e mais vezes, a tristeza. Entre os padres latinos, merecem lembrança os que hoje a Igreja venera como doutores máximos. Santo Ambrósio afirma que a união hipostática é a origem natural dos afetos e sentimentos que o Verbo de Deus encarnado experimentou. Portanto, já que ele tomou a alma, tomou as paixões da alma. Pois Deus, como Deus que é, não podia perturbar-se nem morrer. Nessas mesmas reações, apoia São Jerônimo o principal argumento para provar que Cristo assumiu realmente a natureza humana.
Nosso Senhor entristeceu-se realmente para manifestar a sua humana natureza. Particularmente, Santo Agostinho faz notar a íntima união existente entre os sentimentos do Verbo encarnado e a finalidade da redenção humana. O Senhor revestiu-se dos afetos da fragilidade humana, do mesmo modo que aceitou a fragilidade da nossa carne e a morte desta, não por necessária coação, mas sim pelo estímulo da sua misericórdia, para assimilar a si o seu corpo, que é a Igreja, da qual ele se dignou ser a cabeça, ou seja, assimilar seus membros em seus santos e fiéis. De modo que, se por efeito das tentações humanas algum deles se entristecesse e sofresse, nem por isso pensasse estar privado do influxo da sua graça. E, assim como um coro fica alerta à voz que lhe dá o tom, assim também o seu corpo soubesse da sua cabeça, que por si mesmos tais movimentos não são o pecado, senão somente indício da humana fragilidade. Com maior concisão e não menor força, essas passagens de São João Damasceno atestam a doutrina da Igreja. O Deus todo tomou todo o homem, e o todo se uniu ao todo para proporcionar a salvação do homem todo. De outra maneira, não teria ele podido sanar aquilo que não assumiu. Tomou, pois, tudo para santificar tudo. 4. O simbolismo natural do coração de Jesus Cristo, afirmado veladamente na Sagrada Escritura e nos Santos Padres. 26. Bem verdade é que nem os doutores sagrados, nem os padres da Igreja que citamos e outros semelhantes, embora provem abundantemente que Jesus Cristo esteve sujeito aos sentimentos e afetos humanos, e que por isso, precisamente, tomou a natureza humana a fim de nos proporcionar a eterna salvação, contudo não contribuem concretamente ditos afetos ao seu coração fisicamente considerado, apontando nele o símbolo do seu amor infinito. Embora os evangelistas e os outros autores sacros não nos descrevam abertamente o coração do nosso Redentor, não menos vivo e sensível do que o nosso, e as palpitações e estremecimentos devidos às diversas emoções e afetos da sua alma, e à ardentíssima caridade da sua dupla vontade, todavia frequentemente põe em relevo o seu divino amor e as emoções sensíveis com ele relacionadas. O desejo, a alegria, a tristeza, o temor e a ira, consoante as expressões do seu olhar, das suas palavras e dos seus gestos. E principalmente, o rosto adorável de nosso Salvador foi, sem dúvida, o índice e como que o espelho fidelíssimo dos afetos que, comovendo-lhe de vários modos a alma, a semelhança das ondas que se entrechocam, chegavam ao seu coração santíssimo e lhe excitavam as pulsações. Na verdade, a propósito de Jesus Cristo, vale também o que o doutor Angélico, ensinado pela experiência, observa em matéria de psicologia humana e dos fenômenos dela derivados. A turbação que a ira produz repercute nos membros externos e principalmente naqueles em que mais se reflete a influência do coração, como são os olhos, o semblante, a língua. 27. Com muita razão, pois, o coração do Verbo encarnado é considerado índice e símbolo do tríplice amor com que o Divino Redentor ama continuamente o Eterno Pai e todos os homens. Ele é, antes de tudo, símbolo do divino amor, que nele é comum com o Pai e com o Espírito Santo, e que só nele, como Verbo encarnado, se manifesta por meio do caduco e frágil instrumento humano, pois nele habita, corporalmente, a plenitude da divindade. Ademais, o coração de Cristo é símbolo de enérgica caridade, que, infundida em sua alma, constitui o precioso dote da sua vontade humana, e cujos atos são dirigidos e iluminados por uma dupla e perfeita ciência, a beatífica e a infusa. Finalmente, e isto de modo mais natural e direto, o coração de Jesus é símbolo do seu amor sensível, já que o corpo de Jesus Cristo, plasmado no seio imaculado da Virgem Maria por obra do Espírito Santo,
supera em perfeição e, portanto, em capacidade perceptiva qualquer outro organismo humano. 28. Instruídos pelos sagrados textos e pelos símbolos da fé acerca da perfeita consonância e harmonia reinante na alma santíssima de Jesus Cristo, e a respeito do fato de haver ele dirigido com finalidade redentora todas as manifestações do teu tríplice amor, com toda a segurança podemos contemplar e venerar no coração do Redentor divino a imagem eloquente da sua caridade e o testemunho da nossa redenção, e como que uma mística escada para subir ao amplexo de Deus nosso Salvador. Por isso, nas palavras, nos atos, nos ensinamentos, nos milagres e especialmente nas obras mais esplendorosas do seu amor para conosco, como a instituição da Divina Eucaristia, a sua dolorosa paixão e morte, a benigna doação de sua Santíssima Mãe, a fundação da Igreja para proveito nosso, e finalmente a missão do Espírito Santo sobre os apóstolos e sobre nós, em todas as obras, repetimos, devemos admirar outros tantos testemunhos do seu tríplice amor e meditar as pulsações do seu coração, com as quais ele quis medir os instantes da sua peregrinação terrena, até o momento supremo em que, como atestam os evangelistas, clamando com grande voz, disse: tudo está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Então, o seu coração parou e deixou de bater, e o seu amor sensível permaneceu como que suspenso, até que, triunfando da morte, ele se levantou do sepulcro. Depois que seu corpo conseguiu o estado da glória sempiterna e se uniu novamente à alma do Divino Redentor, vitorioso da morte, o seu coração sacratíssimo nunca deixou, nem deixará de palpitar, com imperturbável e plácida pulsação, nem tampouco cessará de demonstrar o tríplice amor com que o Filho de Deus se une a seu Pai eterno e à humanidade inteira, de quem é, com pleno direito, a cabeça mística. 3. Participação ativa e profunda que teve o Sagrado Coração de Jesus na missão salvadora do Redentor. 1. O Sagrado Coração de Jesus, símbolo de amor perfeito, sensível, espiritual, humano e divino, durante a vida terrena do Salvador. 29. Agora, veneráveis irmãos, para que destas piedosas considerações possamos tirar abundantes e salutares frutos, bom é meditarmos e contemplarmos brevemente os múltiplos afetos humanos e divinos de nosso Salvador Jesus Cristo, dos quais, durante o curso da sua vida mortal, o seu coração participou e continua agora participando, e não deixará de participar por toda a eternidade. Nas páginas do Evangelho é onde principalmente encontraremos a luz, pela qual, iluminados e fortalecidos, poderemos penetrar no segredo deste divino coração e admirar com o apóstolo das gentes as abundantes riquezas da graça de Deus na bondade usada conosco por amor de Jesus Cristo. 30. O adorável coração de Jesus Cristo pulsa de amor ao mesmo tempo humano e divino, desde que a Virgem Maria pronunciou aquela palavra magnânima. Fiat, e o Verbo de Deus, como nota o apóstolo, ao entrar no mundo disse: Não quiseste sacrifício nem oferenda, mas me apropriaste um corpo. Holocaustos pelo pecado não te agradaram. Então disse: Eis que venho, segundo está escrito de mim no princípio do livro, para cumprir, ó Deus, a tua vontade. Por esta vontade, pois, somos santificados pela oblação do corpo de Cristo, feita uma só vez. De maneira semelhante, palpitava de amor o seu coração, em perfeita harmonia com os afetos da sua vontade humana, e com o seu amor divino quando, na casa de Nazaré, ele mantinha aqueles celestiais colóquios com a sua dulcíssima mãe e com o seu pai putativo, São José, a quem obedecia e com quem colaborava no fatigante ofício de carpinteiro. Este mesmo tríplice amor movia o seu coração nas suas contínuas
excursões apostólicas, quando realizava aqueles inúmeros milagres, quando ressuscitava os mortos, ou restituía a saúde a toda sorte de enfermos, quando sofria aqueles trabalhos, suportava o suor, a fome e a sede. Nas vigílias noturnas passadas em oração a seu Pai amado, e finalmente nos discursos que pronunciava e nas parábolas que propunha, especialmente naquelas que tratam da misericórdia, como a de dracma perdida, a da ovelha desgarrada e a do filho pródigo. Nessas palavras e nessas obras, como diz Gregório Magno, manifesta-se o próprio coração de Deus. Conhece o coração de Deus nas palavras de Deus, para que com mais ardor suspires pelas coisas eternas. 31. De amor ainda maior pulsava o coração de Jesus Cristo, quando da sua boca saíam palavras que inspiravam amor ardente. Assim, para dar algum exemplo, quando, ao ver as turbas cansadas e famintas, ele disse: Tenho compaixão desta multidão. E quando, ao avistar Jerusalém, a sua cidade predileta, destinada a uma ruína fatal por causa da sua obstinação no pecado, exclamou: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes eu quis recolher teus filhos, como a galinha recolhe debaixo das asas os seus pintinhos, e não o quiseste. O seu coração também palpitou de amor para com seu pai e de santa indignação quando ele viu o comércio sacrílego que se fazia no templo e verberou os violadores com estas palavras: Escrito está: Minha casa será chamada casa de oração, mas vós fizestes dela uma espelunca de ladrões. 32. Pois o seu coração bateu particularmente de amor e de pavor quando ele viu iminente a hora dos seus cruéis padecimentos e quando, experimentando uma repugnância natural às dores e à morte, exclamou: Meu Pai, se é possível, passe de mim este cálice. Palpitou com amor invicto e com suma amargura quando, ao receber o beijo do traidor, dirigiu-lhe aquelas palavras que parecem o convite último do seu coração misericordioso ao amigo que com ânimo ímpio, infiel e obstinado devia entregá-lo aos seus algozes. Amigo, o que vieste? Com um beijo entregas o filho do homem? Palpitou de compaixão e de amor íntimo quando disse às piedosas mulheres que choravam a sua imerecida condenação ao suplício da cruz: Filhas de Jerusalém, não choreis por mim. Chorai por vós mesmas e por vossos filhos. Pois, se assim tratam a árvore verde, que se não fará a seca? 33. Finalmente, quando o divino Redentor pendia da cruz, sentiu o seu coração arder dos mais vários e veementes afetos, isto é, de afetos de amor ardente, de consternação de misericórdia, de desejo inflamado, de paz serena. Afetos claramente manifestados naquelas palavras: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Deus meu, por que me abandonaste? Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Tenho sede. Pai, nas tuas mãos eu entrego meu espírito. 2. A Eucaristia, a Santíssima Virgem e o sacerdócio são dons do coração amado de Jesus. 34. Quem poderá descrever dignamente as pulsações do coração divino, índices do seu infinito amor, naqueles momentos em que ele deu aos homens os seus mais apreciados dons, isto é, a si mesmo no sacramento da Eucaristia, sua Mãe Santíssima e a participação no ofício sacerdotal? 35. Ainda antes de celebrar a última ceia com seus discípulos, ao pensarem que instituir o sacramento do seu corpo e do seu sangue, com cuja efusão devia confirmar-se a nova aliança, sentiu o seu coração agitado de intensa emoção, que ele manifestou aos seus apóstolos com estas palavras:
Ardentemente desejei comer convosco este cordeiro pascal antes da minha paixão. Emoção que, sem dúvida, foi ainda mais veemente quando ele tomou o pão, deu graças, partiu-o e deu-o a eles, dizendo: Isto é o meu corpo que se dá por vós. Fazei isto em memória de mim. Do mesmo modo tomou o cálice, depois de haver ceado, dizendo: Este cálice é a nova aliança em meu sangue, que por vós será derramado. 36. Com razão, pois, pode-se afirmar que a Divina Eucaristia, como sacramento que ele dá aos homens e como sacrifício que ele mesmo continuamente imola, desde o nascente até o poente, e também o sacerdócio, são, sem dúvida, dons do Sagrado Coração de Jesus. 37. Dom igualmente precioso do mesmo Sagrado Coração é, como indicávamos, a Santíssima Virgem, Mãe excelsa de Deus e Mãe amadíssima de todos nós. Era justo que o gênero humano tivesse por mãe espiritual aquela que foi mãe natural do nosso Redentor, a ele associada na obra da regeneração dos filhos de Eva para a vida da graça. A propósito disso, escreve a respeito dela Santo Agostinho. Evidentemente, ela é mãe dos membros do Salvador, que somos nós, porque com a sua caridade cooperou para que nascessem na Igreja os fiéis, que são membros daquela cabeça. 38. O dom incruento de si mesmo sob as espécies do pão e do vinho, Jesus Cristo, nosso Salvador, quis unir, como testemunho da sua caridade íntima e infinita, o sacrifício cruento da cruz. Fazendo isso, deu exemplo daquela sublime caridade que, com as seguintes palavras, ele mostrara aos seus discípulos como meta suprema de amor. Ninguém tem amor maior do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. Pelo que o amor de Jesus Cristo, Filho de Deus, revela no sacrifício do Gólgota, de modo mais eloquente, o amor do próprio Deus. Nisto conhecemos a caridade de Deus, em haver Ele dado sua vida por nós. E assim nós devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Certamente, o Divino Redentor foi crucificado mais pela força do amor do que pela violência dos algozes, e o seu holocausto voluntário é dom supremo feito a cada um dos homens, segundo a incisiva expressão do apóstolo. Amou-me e entregou-se por mim. 3. Também a Igreja e os sacramentos são dons do Sagrado Coração de Jesus. 39. Não se pode, pois, duvidar de que, participando intimamente da vida do Verbo encarnado, e pelo mesmo motivo sendo, não menos do que os demais membros da sua natureza humana, como que instrumento conjunto da divindade na realização das obras da graça e da onipotência divina, o Sagrado Coração de Jesus é também símbolo legítimo daquela imensa caridade que moveu o nosso Salvador a celebrar, com o derramamento do seu sangue, o seu místico matrimônio com a Igreja. Sofreu a paixão por amor à Igreja, que ele devia reunir a si como esposa. Portanto, do coração ferido do Redentor, nasceu a Igreja, verdadeira administradora do sangue da redenção, e do mesmo coração flui abundantemente a graça dos sacramentos, na qual os filhos da Igreja bebem a vida sobrenatural, como lemos na Sagrada Liturgia. Do coração aberto nasce a Igreja desposada com Cristo. Tu, que do coração fazes manar a graça. A respeito desse símbolo, que nem mesmo dos antigos padres, escritores e eclesiásticos foi desconhecido, o doutor comum, fazendo-se eco deles, assim escreve: Do lado de Cristo brotou água para lavar e sangue para redimir. Por isso, o sangue é próprio do sacramento da Eucaristia, a água do sacramento do batismo,
o qual, entretanto, tem força para lavar em virtude do sangue de Cristo. O que aqui se afirma do lado de Cristo, ferido e aberto pelo soldado, cumpre aplicá-lo ao seu coração, ao qual, sem dúvida, chegou a lança desfechada pelo soldado precisamente para que constasse de maneira certa a morte de Jesus Cristo. Por isso, durante o curso dos séculos, a ferida do coração sacratíssimo de Jesus, morto já para esta vida mortal, tem sido a imagem viva daquele amor espontâneo com que Deus entregou seu unigênito pela redenção dos homens, e com o qual Cristo nos amou a todos tão ardentemente que a si mesmo se imolou como hóstia cruenta no Calvário. Cristo amou-nos e ofereceu-se a Deus em oblação e hóstia de odor suavíssimo. 4. O Sagrado Coração de Jesus, símbolo do seu tríplice amor à humanidade na vida gloriosa do céu. 40. Depois que o nosso Salvador subiu ao céu com seu corpo glorificado e se sentou à direita de Deus Pai, não tem cessado de amar sua esposa, a Igreja, com aquele amor inflamado que palpita no seu coração. Traz nas mãos, nos pés e no lado os esplendentes sinais de suas feridas, troféus da sua tríplice vitória, contra o demônio, contra o pecado e contra a morte. E traz no seu coração, como uma preciosa arca, aqueles imensos tesouros de méritos, frutos desta tríplice vitória, os quais ele, com largueza, distribui ao gênero humano. É essa uma verdade consoladora, ensinada pelo apóstolo das gentes quando escreve. Ao subir para o alto, levou consigo cativa uma grande multidão de cativos e derramou seus dons sobre os homens. Aquele que desceu, esse mesmo foi o que ascendeu sobre todos os céus, para dar cumprimento a todas as coisas. 5. Os dons do Espírito Santo também são dons do coração adorável de Jesus. 41. A missão do Espírito Santo, junto aos discípulos, é o primeiro e esplêndido sinal do seu amor munificente, depois da sua subida triunfal à direita do Pai. Aos 10 dias, o Espírito Paráclito, dado pelo Pai Celestial, baixou sobre eles, reunidos no cenáculo, segundo a promessa que ele lhes fizera na última ceia. Rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador para estar convosco eternamente. O qual Espírito Paráclito, sendo como é, o amor mútuo pessoal com que o Pai ama o Filho e o Filho ama o Pai, por ambos é enviado e, sob forma de línguas de fogo, infunde na alma dos discípulos a abundância da caridade divina e dos demais carismas celestes. Esta infusão da caridade divina brotou também do coração de nosso Salvador, no qual estão encerrados todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Essa caridade é, portanto, dom do coração de Jesus e do seu Espírito. A esse comum Espírito do Pai e do Filho deve-se o nascimento e a propagação admirável da Igreja no meio de todos os povos pagãos, contaminados pela idolatria, pelo ódio fraterno, pela corrupção de costumes e pela violência. Foi essa divina caridade, dom preciosíssimo do coração de Cristo e do seu Espírito, que deu aos apóstolos e aos mártires aquela fortaleza com que eles lutaram até uma morte heróica, para pregarem a verdade evangélica e testemunhá-la com o seu sangue. Foi ela que deu aos doutores da Igreja aquele zelo intenso por ilustrar e defender a fé católica. Foi ela que alimentou as virtudes nos confessores e os excitou a levarem a cabo obras admiráveis e úteis para a própria santificação, para a salvação eterna e temporal do próximo. E, finalmente, foi ela que persuadiu as virgens a espontânea e alegremente renunciarem aos gozos dos sentidos e se consagrarem inteiramente ao amor do esposo celeste.
A essa divina caridade, que transborda do coração do Verbo encarnado e por obra do Espírito Santo, se infunde nas almas de todos os crentes, o apóstolo das gentes entoou aquele hino de vitória que exalta a um tempo o triunfo de Jesus Cristo, cabeça, e o triunfo dos membros de seu corpo místico, sobre todos quantos, de algum modo, obstam ao estabelecimento do reino divino de amor entre os homens. Quem poderá separar-nos do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, a fome, ou a nudez, ou o risco, ou a perseguição, ou o cutelo? Por meio de todas essas coisas, triunfamos por virtude daquele que nos amou. Pelo qual estou seguro de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as virtudes, nem o presente, nem o futuro, nem a força, nem o que há de mais alto, nem de mais profundo, nem outra criatura, poderá jamais separar-nos do amor de Deus, que se funda em Jesus Cristo nosso Senhor. 6. O culto ao coração sacratíssimo de Jesus é o culto da pessoa do Verbo encarnado. 42. Nada, portanto, proíbe que adoremos o coração sacratíssimo de Jesus Cristo, enquanto é participante, símbolo natural e sumamente expressivo daquele amor inexaurível em que ainda hoje o Divino Redentor arde para com os homens. Mesmo quando já não está submetido às perturbações desta vida mortal, ainda então ele vive, palpita e está unido de modo indissolúvel com a pessoa do Verbo Divino, e nela e por ela, com a sua divina vontade. Superabundando o coração do Cristo de amor divino e humano, e sendo imensamente rico com os tesouros de todas as graças que o nosso Redentor adquiriu com a sua vida, seus padecimentos e sua morte, ele é, sem dúvida, uma fonte perene daquela caridade que o seu Espírito infunde em todos os membros do seu corpo místico. 43. Assim, pois, o coração do nosso Salvador reflete, de certo modo, a imagem da divina pessoa do Verbo e, igualmente, das suas duas naturezas, humana e divina. E nele podemos considerar não só um símbolo, mas também como que o compêndio de todo o mistério da nossa redenção. Quando adoramos o coração de Jesus Cristo, nele e por ele adoramos tanto o amor incriado do Verbo Divino, como o seu amor humano e os seus demais afetos e virtudes, já que um e outro amor moveu o nosso Redentor a imolar-se por nós e por toda a Igreja, sua esposa, segundo a sentença do apóstolo. Cristo amou a sua Igreja e sacrificou-se por ela para santificá-la, levando-a no batismo de água com a palavra de vida, a fim de fazê-la comparecer perante si, cheia de glória, sem mancha nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e imaculada. 44. Assim como amou a Igreja, Cristo continua amando-a intensamente, com aquele tríplice amor de que falamos. E esse amor é o que impele a fazer-se nosso advogado para nos obter do Pai graça e misericórdia, estando sempre vivo para interceder por nós. As preces que brotam do seu inesgotável amor, dirigidas ao Pai, não sofrem interrupção alguma. Como nos dias da sua carne, também agora que está triunfante no céu, ele suplica ao Pai com não menor eficácia. E aquele que amou tanto o mundo, que deu seu Filho unigênito, a fim de que todos que nele creem não pereçam, mas vivam vida eterna. Ele mostra o seu coração vivo e como ferido e inflamado de um amor mais ardente do que quando, já exânime, o feriu a lança do soldado romano. Por isso foi ferido o teu coração, para que pela ferida visível víssemos a ferida invisível do amor. 45. Por conseguinte, não pode haver dúvida alguma
de que ante as súplicas de tão grande advogado, e feitas com tão veemente amor, o Pai Celestial, que não perdoou o seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, por meio dele, derramará incessantemente sobre todos os homens a abundância das suas graças divinas.